a todos, né, aqui presentes. É um grande prazer estar aqui com vocês. Quando o Maurício, né, transmitiu a mensagem, eu aceitei de imediato. É muito bom, né, a gente trabalhar, porque sabemos nós que com esse trabalho temos que estudar. E isso nos engrandece, nos fortifica, nos esclarece. Ok? Então, vamos lá dar o nosso recado de hoje. Eu escolhi, né, a Lucimar me deixou à vontade para escolher um tema, eu escolhi esse tema que eu achei muito interessante quando eu li a primeira vez. Logo de imediato, ali a gente lê aqui o título, Não os afadigueis pela posse do ouro. Depois, lendo o texto, a gente vê assim, poxa, legal. E no título a gente vê assim, não vos afadigueis pela posse do ouro, a gente dá a impressão que é assim, eu não posso me cansar para ter um bem, no caso aqui o ouro, o dinheiro da época, né? Do Cristo, a prata, o bronze, como a gente vai dissertar aqui mais à frente. Por que eu não posso ter um bem material? Posso sim. Eu posso ter o ouro, posso ter a prata, a moeda corrente da época, mas ele nos diz aqui, não vos afadigueis pela posse, não ficais cansado correndo atrás disso. Temos outras coisas para poder nos preocupar também, e mais ainda, que é a parte espiritual, que é a confiança que temos que ter na providência divina, sempre, em qualquer momento, em qualquer situação da nossa vida, não importando que seja pela posse do bem material, do dinheiro, vamos botar assim, pela posse de um carro, de uma casa melhor. Sabemos nós que, quando estávamos para reencarnar, como foi dito aí no nosso amigo João Maia, que vai fazer um cursinho, a Lucimar falou que vai fazer um cursinho lá no nosso lar para ser um orador, a gente faz um cursinho sim para vir para cá, né? A gente se prepara naquele nosso projeto reencarnatório que nós temos, todos nós temos um. A gente faz aquele cursinho, a gente é preparado para isso. Está aqui, ó, dentro da gente. A gente aqui, ó, desvia, escorrega na banana às vezes, a gente erra, opa, perdeu, volta, vamos lá, vamos continuar, vamos tentar de novo. A gente faz um cursinho. A gente vem preparado para sobreviver com aquilo que nos é emprestado para o nosso engrandecimento, para a nossa evolução. Por que eu não tenho uma boa quantidade hoje financeira de dinheiro? E por que uns têm muito, outros têm pouco? Às vezes aquele que tem pouco hoje teve muito ontem e não soube utilizar. Agora é vez daquele que tem pouco para fazer isso, vai utilizar que a gente pede. Eu quero voltar rico na próxima encarnação. A gente já fala isso desde criancinha, desde adolescente. A gente já tem aquela noção da reencarnação. Só que a gente falava, eu quero voltar na próxima encarnação. Não quero voltar assim na reencarnação. Hoje aprendemos, como estudantes da doutrina espírita, a palavra reencarnação, né? Retornar ao corpo físico. E sabemos nós que dependemos da matéria para poder nos lapidar. Nós espíritos. Lá na questão 82 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se somos imateriais. A resposta dos espíritos superiores nos dizem que somos uma espécie de matéria que foge ao nosso entendimento. Só isso que eles deixaram, né? E fala mais alguma coisinha, mas se a gente for falar tudo, tem que ler, porque não vai conseguir falar de acordo com como é que está o livro. Então, contorna o nosso entendimento. Quer dizer, o espírito é um tipo de matéria muito sutil. E esse espírito, nós, espíritos, dependemos da outra matéria, que está associada, que é o perispírito, para poder juntar a essa aqui, carnal. Essa encarnação, depende do perispírito, para juntar o corpo físico, essa matéria bruta que temos, para poder trabalharmos, aprendermos a trabalhar e seguir ao destino que nos é confiado. Porque se existe uma condenação divina para nós espíritos, é essa,
de chegar ao cume da pirâmide, chegar lá em cima, como o espírito superior, um anjo, um espírito crístico, vamos botar assim. E sabemos que essa caminhada ela é longa, é muito longa. Vai ervos e ervos. Nós vamos chegar lá. Depende de nós chegar mais rápido ou retardar a chegada, atrasar um pouquinho. Sabemos que temos que continuar. E assim vamos. Então vamos lá. Nesse estudo, nós vimos aqui que Kardec se reporta ao ide e pregai. No livro de Mateus, capítulo 10, está lá intitulado no Evangelho, que temos hoje, como a missão dos 12 discípulos ou apóstolos, né? Porque ele ali, naquele momento, que ele dá essa missão para seus discípulos, ele está dando uma promoção aos mesmos como apóstolos, porque eles eram discípulos. Discípulos é aquela palavra do latim que significa estudante, aprendizes. Então, estavam ali já há um bom tempo, todas as noites em reunião particular com Jesus. O livro Ave Luz, de João Nunes de Maia, pelo Espírito Solino, nos traz essas reuniões. O livro O Evangelho no Lar, Leio Lúcio, também nos traz essas informações que todas as noites Jesus se reunia com seus discípulos para as instruções. E chegou o momento agora dele mandar eles irem disseminar o Evangelho. Levar o Evangelho, no caso desse capítulo específico 10, que Kardec, né, nosso mestre, pegou apenas o versículo 9 ao 15, mas a gente voltar um pouquinho, né, lá no versículo 5, ele começa a dar instruções aos seus discípulos, transformando agora eles, como já disse, em apóstolos, que vai levar o Evangelho, vai pregar. São os enviados, apóstolo, o enviado. É o que a gente sempre procura fazer. Mas, porém, ele dá vários conselhos, instruções, como logo no versículo 9, ele fala assim: não se aprovise de ouro, nem bronze, nem prata. E continua: não leve 2 peças de roupa, 2 sandálias, nem cajado. E por que ele estava dando aquelas instruções? Contextualizando a época, né, eles andavam a pé. Eram pobres. Naquela época, quem tinha direito à montaria era um doutor da lei, como Saulo de Tarso tinha a sua biga. Era rei que tinha a liteira, que dependia de escravos para carregá-los. Jesus nem ia falar para ele assim: vai de liteira. Como que Jesus, que veio pregar o amor, a compreensão, amar o próximo, aconselhar os seus discípulos de pegar uma liteira, pegar 4 escravos e conduzir eles fora a rua, e sair pregando o evangelho do amor? Inconcebível, né? Então eles andavam a pé. E o ouro, né, as moedas, né, aqueles bens materiais, iriam lhe pesar. Começa por aí. Iriam dificultar a sua caminhada. 2 roupas, alforge. Bom, no meu linguajar da minha profissão, eu chamo de muniço. Muniço é aquele saco, né, aquela bagagem que a gente leva ali alimentos, principalmente, né, o alimento. Aí já é do outro, a gente leva roupa, leva isso, aquilo outro, né? Então ele aconselha a não levar, ele não determina, ele instrui. Aconselha a não levar porque iriam pesar. A caminhada seria difícil, eles tinham que andar muito, de cidade em cidade, levavam dias viajando. E nessas viagens acontecia muito assaltos. Pessoas que assaltavam aqueles viajantes. Vemos isso na parábola do bom samaritano, sendo assaltado e sendo agredido, quase chegando à morte.
Vemos também essas passagens de assaltos no livro Paulo e Estevão, naquele momento que Saulo, ainda Saulo, mas já convertido, juntamente com Barnabé, para dormir na estrada, estão caminhando a pé e estão conversando. Só que eles não sabiam que tinham duas pessoas ali na empreitada deles. E quando Saulo falou que eles estavam carregando, né, um grande tesouro, esses dois pularam à frente dos deles, né, de Saulo e Barnabé, e os assaltaram. Pegaram toda a comida que eles tinham, todos os bens, vamos botar assim, e por final tu perguntou, cadê o tesouro que vocês falaram que estão carregando? Eu quero o tesouro, me dá o tesouro. Saulo foi, pegou por dentro da roupa aqueles pergaminhos, que era o evangelho de Mateus. Era o tesouro que ele carregava, que ele falou. Mas olha só, os meliantes, aqueles dois irmãos equivocados, vamos botar assim, acharam que era um tesouro material, era ouro, alguma coisa valiosa. Então o assaltaram. Não vou contar o resto, porque vai tomar tempo, né? E fica, como o nosso irmão lá na Icruz fala, o Luiz Maurício, uma provocação para ler o livro, para saber o que aconteceu. Então, uma exemplificação nessa parte que Jesus instrui a seus discípulos para não se apoderar, para não ter cobiça de outras pessoas. Queria e que esse procedimento poderia atrapalhá-los, e atrapalha mesmo. Os discípulos de Jesus, como diz lá no livro Ave Luz, né, em seu prefácio pelo Espírito Saulim, todos eles foram altamente preparados pelo próprio Jesus para vir aqui no planeta Terra para o serviço de evangelização trazendo a Boa Nova. Né? Foram instruídos, como nós falamos no final, a gente se prepara lá para vir para cá. Toda vez que a gente vem, a gente se prepara. Mas, chegando aqui, temos o nosso livre-arbítrio. Podemos desviar o nosso rumo um pouco, até o outro vir e botar a gente de volta para o rumo. O vento bate, a gente vai, a gente pega o leme e traz de volta. Então, as instruções de Cristo eram nesse sentido. Prosseguindo, pediu ele para procurar as ovelhas perdidas de Israel, deixar para depois os samaritanos e os gentios. Por que as ovelhas perdidas de Israel, que eram os judeus da época? Eles estavam desviados da missão ao qual foram, né, trazidos para a terra. Acreditavam já no Deus único, mas a sua cobiça, o seu orgulho, né, levou a desviar do rumo. Então Jesus pediu para que seus espíritos fossem primeiro a eles, que talvez eles aceitariam melhor a boa nova. Contudo, pediu para eles terem precauções também, como nos traz o nosso mestre Leonês, né, na sua didática, como a Lucimar falou, que o nosso mestre Jesus foi um bom pedagogo, foi um bom didático, por sua vez, ele enviou Kardec também, que ficou durante sua vida arcanal durante 30 anos na didática instrutiva da educação, só saindo dessa fase dele após, né, assumir ali o reinado Napoleão III, e isso é a casa para outro estudo, mais uma provocação, e nos trouxe, né, o livro dos Espíritos, o livro dos Médios e o Evangelho, totalmente didático, uma lição atrás da outra, complementando a anterior. E nesse capítulo, buscar e achareis, está assim. Então ele pediu cautela, voltando para a posse
do bem, do ouro, do dinheiro. Vamos retornar ao século XIX, lá naquela casinha que todos nós conhecemos, da família Fox. Aquela história da irmã Fox. Antes dessa família morar ali, havia outra, um casal. E quando chegou aquele mercadante, né? Aquela pessoa que anda vendendo as coisas na rua, chegou até aquela casa e pediu um guarita para poder descansar, ele estava cansado, ele foi aceito. Aquele casal viu que ele tinha uma certa quantia boa em dinheiro. O que eles fizeram? O mataram e ficaram com o bem dele. E ali enterraram. O resto da história a gente conhece, das irmãs Fox, das batidas, toque, 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 que era aquele espírito que estava ali, ainda preso à carne. É só mais uma exemplificação da cobiça que a gente tem a respeito dos bens materiais. Como eu disse anteriormente, a gente tem que ter o bem material, mas temos que aprender a tê-los. Não tirar do outro. Temos que ter o que é nosso, as nossas conquistas. Porque eu falo para vocês aqui, dentro da minha profissão, temos um slogan, o que vem fácil, vai mais fácil ainda. Aquele dinheiro que não é meu, que eu peguei com facilidade de outro, vai com uma rapidez para a nossa mão, assim, ó, que a gente nem vê para onde ele foi. Essa aqui é a verdade. Mas agora aquele que a gente conquista, com nossos esforços, o nosso suor, a gente vê. A gente vê uma casa melhor, uma reforma, um carrinho melhor, que a gente tem o direito de ter. O trabalhador tem direito ao seu salário. Você tem que viver de acordo com o que você ganha. Se você quer viver melhor, se invista em você mesmo, procure estudar, aprender alguma coisa. Liricamente falando, corre atrás, mas não passando por cima do outro, não arrastando no outro. Pelos nossos bens maiores, que são os bens espirituais que devemos conquistar, em prol da nossa melhora. Porque se eu agir de forma diferente, com certeza eu vou arcar com tudo aquilo de errado que eu fiz. Nada vai passar em branco. Ah, ninguém viu. Alguém viu. A nossa consciência viu. Deus não vai nos julgar, não vai nos punir. Outro dia, no estudo nosso, eu falei, lá na casa lá, que é a casa virtual, né? Sobre o Tribunal de Contas. Temos o Tribunal de Contas aqui na Terra, né? Vamos botar aqui no Brasil, onde a gente vive, da União, do Estado e do município. Eles estão ali para controlar as contas dos governantes, se eles fizeram coisa certa, coisa errada, tal, papapá. E nós temos cada um tem um seu. É o TCD, Tribunal de Contas Divino. Ele está aqui dentro. Nós que estamos aprendendo, estamos estudando todo dia, que essa tecnologia nos deu essa grande vantagem de todo dia estar estudando. Eu e minha esposa e vários companheiros do Nai Cruz estudamos todos os dias. Temos estudos, Livro dos Espíritos, Memória do Suicida, Evangelho, Céu e Inferno, e assim vai. Queríamos mais, mas o presidente não deixa. Fala assim, não, é muito estudo. Ele fala, é muito estudo. Então, a gente está ávido de estudo. E, como já conversei até com a minha esposa várias vezes, a gente concorda nesse assunto, os nossos estudos aumentaram de participantes. Estudo na quarta-feira na casa que tinha 4, 5, agora tem 15. Então, estamos com essa vantagem da internet.
Esse mal que nos assola, mal com L, tá? Não é mal com U, não. Mal com L, que nos assola, veio para nos ensinar muita coisa. E essa é uma delas. Nos respeitar, respeitar o próximo e estudar. Estudar para aprender, aprender para ensinar. E mais tarde eu vou voltar nesse tema. Então, a recomendação de Jesus quanto a ouro, prata, bronze, 2 sandálias, 2 vestes, cajado, tudo isso foi para não cansá-los pela jornada e não causar cobiça nos outros. Naqueles que iam procurar, bater a porta para pedir guarida, pedir descanso, porque na época era uma lei mosaica de um viajor ter direito a ficar na casa daquela cidade de alguém que eles estavam. E, segundo as leis da época, aquele que não desse essa guarita, a quem pediu a guarita, aquele que pediu, teria que fazer, poderia fazer uma prece, uma oração a Deus, para que jogasse um raio naquela casa, que aquela casa pegasse fogo e matasse todo mundo que estivesse ali dentro. Era a divinização das leis da época, botando tudo na conta de Deus. Ó, Deus vai enviar um raio na sua cabeça se você atravessar aquela rua. Você não pode atravessar aquela rua, não, hein? Então o povo acreditava fielmente nisso. E muitas das vezes acontecia aquele fato que aconteceu lá naquela casinha, né, em Rajeville. Aquela casinha que veio morar a família Fox. Um viajou, era assaltado, espancado, às vezes até a morte, às vezes não, mas perdia. Por isso que Jesus, mais uma vez, instruiu os seus discípulos. Vê quem é que são dignos de recebê-lo. Porque se eu chego simples num local, e se eu for bem recebido, com educação, com boa vontade, eu sei que aquela família, aquele que me recebeu, está com boas intenções. Agora que se eu chego todo com cordão de ouro, né, igual a gente vê aí nas televisões, cordão de ouro, relógio bom, aquele relógio amarelo, assim, grandão, que não cabe nem no braço, né, pesa no braço, eu vou ser visto de outra forma. Todo cheio de ornamentos, né, de ouro, pá, vou ser visto de outra forma. Às vezes até também com cobiça, com inveja, eu quero aquilo ali que ele tem. Já esse pensamento da inveja já não é bom. Já não é nada bom para a gente. A gente ter a inveja de alguém não é nada bom. Como também não é nada bom alguém ter a inveja nossa. Por isso que a doutrina nos prega a simplicidade. Nos prega a ser simples. O nosso proceder, o nosso linguajar, simples pela educação, correto? No linguajar, ser educado no seu linguajar. Pensar muitas vezes, vamos botar assim, 10 mil vezes antes de exteriorizar aquele pensamento. Procurar a não agredir ninguém pelas palavras. Não digo nem fisicamente, não, pelas palavras. Às vezes a palavra dói mais do que uma agressão física. Então ele pediu isso. Ver quem possa lhes atender, vos receber. E quando ele traz naquela casa, saudai-a, dizendo que a paz esteja nessa casa. E ele continua. Se por acaso não for bem recebido, a sua paz volta para você. Se for, ela vai ficar naquela casa.
Não que vai sair de mim para aquela casa. A paz vai permanecer naquela casa. Porque ele está falando em nome do Cristo, que a paz esteja na sua casa. E se não for bem recebido, a paz volta para você. Você vai sair dessa casa, não vai ficar ali. Procura outra. Procura outro local, outra pessoa que possa entender o Evangelho, que possa ver o Evangelho ser bem recebido. Paulo fazia muito isso. Mais uma vez, Paulo e Estevão. Paulo ia de cidade em cidade ali, pregando o Evangelho. E vamos botar aqui 95% dos locais que ele passou, ele foi altamente agredido. Mas continuou capaz dele, a convicção dele. Aquele outro 5% ele construiu fundar o que ele estava propício a fazer, igrejas. E ele continua a luta até o fim. Né? Então, quando ele falou que a paz vai voltar para você, é para você ficar em paz, não se aborrecer com aquela negativa. Não maldizer aquela casa, aqueles seres que estão naquela casa. Ah, não quer me escutar, problema seu. Não. Quando Cristo falou, lá em cima, nesse capítulo 10, não procurai o caminho dos gentios, os pagãos, né? Nem dos samaritanos, que era um povo também judeu, mas de outra linha, e não se dava aqueles os judeus ortodoxos, ao qual Jesus nasceu nesse meio, era que depois viria o tempo deles, como veio Paulo de Tarso. Né? E se a gente não for bem atendido, se a gente não for bem compreendido, não devemos falar para o nosso irmão, como tem uma televisão aí na televisão que fala assim, que se lasque-se. Não. Ele tem o tempo dele, como nós tivemos e estamos tendo nosso tempo. Estamos tendo o nosso tempo. Esse ir de pregai, Jesus nos traz para os dias de hoje, nós, retomando agora o tempo para cá, é para que não podemos chegar a nenhum dos nossos companheiros de jornada, de caminhada, impor as nossas considerações, impor o nosso pensamento. A minha infância, né, a minha iniciação religiosa começou lá na igreja protestante, igreja batista. Minha avózinha era a igreja batista, e eu ainda novinho, criancinha, vamos botar assim, ela me levava pela mão. Eu gostava. Nós somos, né? Ela não, né? Todo mundo encarnado. Somos 4 irmãos. Eu tenho mais 2 irmãos homens e uma mulher. E só eu que ia com ela. Ela me levava, eu ia, eu gostava. Aí fui crescendo ali, fui aprendendo ali. Pré-adolescência ali na Igreja Batista. Eu era tão fascinado que eu chegava a escrever no caderninho, que hoje eu chamo de palestra, que o pastor fazia lá no púlpito dele, lá, nas palestras dele, eu escrevia no caderninho. Né? Para poder chegar assim, ô pastor, eu escrevi uma palestrinha, posso falar? Eu gostava muito. Mas depois, já na adolescência, eu comecei a pensar em muitas coisas. Por que está escrito assim? Me desculpe o exemplo que eu vou dar. João 3,16. Livro de João, capítulo 3, versículo 16. Começou por aí. Que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho unigênito para que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu pensava, Filho unigênito, Filho único de Deus é Jesus. E eu sou o quê? O que eu sou? Eu comecei a me perguntar, a questionar. Se eu me questionei, eu filosofei. E quando eu conheci a doutrina espírita, através de um primo, ele me convidou para ir na casa dele,
espírita, não para assistir palestras, sim para conhecer o idioma Esperanto. Cláudio, vamos lá, tu vai gostar muito do Esperanto. Ele já era espírita. Eu fui, eu gostei, fiquei. E estudo Esperanto até hoje. Ali eu conheci a doutrina espírita. Comecei a ler. O primeiro livro que eu li da codificação foi a Gênesis. Eu me converti à doutrina pela Gênesis. Não li livro dos Espíritos, não li o Evangelho, eu li a Gênesis, que ela foi me respondendo muitos questionamentos. Por isso que a gente chama aqui a doutrina espírita, ela é filosófica. Porque a gente se questiona, a gente quer procurar a razão, a gente quer procurar a lógica. A gente começa a pensar, a filosofar. Então nós não podemos chegar para o irmão que ele venha a ser de outras religiões, como católica. É uma questão muito interessante que a Igreja Católica, né, de um espírita muito conhecido nosso, o irmão Jacó. Ele, sabemos que foi presidente da FEB, desencarnou, foi recebido pelos nossos amigos espirituais, como o Dr. de Bezerra de Menezes e mais outros, né, que andou com ele também na caminhada terrena, e ele não estava ainda preparado para dar aquele saltinho, faltava uma coisinha. Lá no livro, voltei, ele nos conta que quando ele se deparou com aquele grupo de espíritos católicos vindo diante dele, ele sentiu uma certa repulsa, porque eram católicos, ele tinha essa coisa com ele. Mas dali, pelos conselhos, pelas palavras daqueles irmãos que estavam com ele, naquela viagemzinha que está fazendo, ele viu que estava errado. Acabou aquele pouquinho que tinha para ele. E eu, minha esposa está aqui, ela pode entrar e falar, eu tinha muita coisa contra a Igreja Católica, devido àquelas histórias da Inquisição, do matar em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Deus. Então eu tinha aquela repulsa. Eu tinha a repulsa daquele negócio que eu tinha na mente já, que estava aqui dentro, né, cravado aqui, sobre preces decoradas, sobre não adorar imagens. Eu não tinha, assim, conhecimento real da coisa. Então, vamos dizer, eu anarquizava. Eu jogava errado. Está errado. Como é que faz isso? Aí fui vendo, fui estudando o livro do Conde de Rochester, eu estou relendo A Noite de São Bartolomeu. Foi muito bom para mim, quanto a esse respeito, saber que, quanto a Igreja Católica matou muitos protestantes, a protestante também fez a mesma coisa. A Noite de São Bartolomeu não foi uma noite de matança, segundo o Conde de Rochester, foi uma semana. Fazia montes, igual na Roma, né? Fazia aquele monte assim, de corpo, assim, igual a gente vê aquele montório, né, de lixo. Então isso foi despertando na minha cabeça. Onde eu quero chegar? Não devemos forçar ninguém a se converter à nossa doutrina, ao nosso pensamento. Fazer prosélito. Correto? Não devemos agredir o irmão de caminhada por causa dos nossos pensamentos que temos hoje. Devemos, sim, disseminar o Evangelho, disseminar a doutrina espírita. É a maior caridade, como Kardec disse, para a doutrina espírita, é a gente propagá-la. Mas, sendo repetitivo, não podemos convencer ninguém para seguir a nossa doutrina. Como Cristo disse,
Não agridas. Seja bons, seja educados. Aquele que não quer hoje ouvir as palavras da Boa Nova, segue em frente, vai adiante. Sacode o pé e tira a poeira daquela casa ou daquela cidade que saiu. Muito interessante essa passagem. Hoje em dia, temos um outro entendimento que tínhamos ontem. Sacudir o pé, para mim, era deixar para lá. Vamos sacudir, tirar a poeira para não levar coisa ruim para dentro de casa. A minha mãe falava para mim que toda vez que a gente fosse a um cemitério, tinha que chegar em casa, pegar a roupa, tirar, botar para lavar e tomar banho. Porque estava trazendo coisa ruim. Cemitério só tem coisa ruim? Hoje eu falo que não. Tem não. Lá tem corpos, matéria, que está voltando para a natureza. Sabemos nos espíritos que tem muitas coisas ali dentro, porque são espíritos que não agarrados à matéria e ficam ali. Mas isso já é outra história, outro estudo. Então não tem assim essa coisa, a gente sabe que não. Então não é tirar o pó para tirar as coisas ruins que veio da rua, não. Esse tirar o pó é justamente ao contrário. É ir em frente sem levar mágoas, sem levar rancor, porque eu não quis ser ouvido, porque minhas ideias, minhas sugestões, minhas convicções não foram aceitas. Eu pergunto, quem sou eu para ser o dono da verdade? Não sou o dono da verdade. Então a gente tem que ter isso em nós. Procurar entender o outro é muito mais caridoso do que imputar o outro. Depois que você tenta imputar, já não é caridade, é imposição, isso é agressão. Né? E a gente vai seguindo a vida. Não procureis os gentis, porque antes procurai as ovelhas perdidas de Israel. Antes procurar porque vem o depois. O depois é o tempo. Mais tarde, todos vão ser despertados. Essa coisa que tem dentro da gente, o despertar para o amor divino, para a espiritualidade divina, está dentro da gente, sementinha. Um dia ela vai brotar. Já fomos assim, já passamos por outros casos. Né? Nós estudantes, sabendo que outras vidas fomos coisa aí talvez do Arco da Velha. Vamos botar Jesus Gonçalves aqui na história. Vamos lá, que temos a história que conhecemos de Alarico. O que Alarico fez? Acabou com Roma. Matou, assassinou, matou Crecinha, fez o que aconteceu. E hoje esse espírito é Jesus Gonçalves. Está ali, protetor. Uma casa espírita. Na última encarnação que temos conhecimento, ele se tornou um espírita. Sofreu as suas reparações na carne e hoje está lá, um espírito de luz. Então nós já fomos assim, estamos caminhando para um Jesus Gonçalves, estamos caminhando para um Chico, estamos caminhando para um Divaldo, nós estamos caminhando, é devagar e sempre, como foi dito na página, devagar e sempre. O nosso caminho, como o Joana Leandro disse, né, nosso caminho para a ascensão espiritual é uma roda em espiral que tende para o infinito. Nós temos que subir um degrau de cada vez. O nosso lema também é não dar saltos. A natureza não dá pulo, não dá saltos. Ela segue o seu rumo. Ela segue o seu destino. Já chegando ao nosso fim, né? Então, essa mensagem que eu trago para vocês, dessa parte do nosso Evangelho. Não agride, não desfaça as nossas co-irmãs.
todos os caminhos nos levam a Deus. Se hoje o irmão está numa doutrina que ele acha que é o certo, aplaude a ele, dá força a ele. A minha vozinha, que não está mais junto com a gente há muito tempo, na época eu deixei a doutrina, eu tive um tempo fora da doutrina, na época ela falava assim para mim, Cláudio, volta para o centro espírita. Lá você estava tão bem, né? Lá que você encontrou Deus, volta para lá, Cláudio, ele está te esperando. Ele era protestante. Ela aprendeu a ler só para ler a Biblinha dela. Era analfabeta, mas ela conseguia ler a Biblinha dela. Todo dia, de manhã e de noite, ela fazia o cultozinho dela no lar. Ela pegava a Bíblia dela, lia, fazia aquela prece pedindo para todo mundo que a gente escutava. Todo dia ela fazia isso. Cláudio, volta para lá. Olha ela sendo mais espírita do que eu, do que muitos de nós. Então, essa que a lição nos traz. Respeitar o direito do outro. A gente respeitando o direito do outro, estão fazendo grandes coisas. Não deixar de disseminar o Evangelho. Mas como Cristo disse no livro Ave à Luz, eu vou ler aqui para ser fiel ao texto, ele diz assim, no capítulo Ide e Pregai, do psicografia de João de Maia, pelo Espírito de Shaolin, como disse no início. Meus filhos, seu Ide e Pregai tem variadas modalidades para que possais escolher a que mais me agrada é a pregação pelo exemplo. A palavra bem orientada é um sopro de luz na consciência de quem ouve. Mas o exemplo é a caridade de Deus que nunca se desfaz. Por essas palavras, eu aprendi que eu estando aqui hoje como orador, falando isso tudo, amanhã qualquer um aí me encontra na rua, vai me encontrar discutindo com ciclano, com fulano, com beltrano, falando que eu fazia aquilo aqui. Que isso? Eu joguei palavras ao vento. Eu estou indo contra a própria doutrina que eu estou professando. Eu estou querendo seguir. E, como se diz, um exemplo bom dado, bem dado, vale mais do que 1000 palavras. Que a gente tem que procurar a se dominar. Se eu me domino, se eu me mostro uma pessoa melhor para os meus vizinhos, eles vão falar assim, o Cláudio é espírita, aquela doutrina fez bem a ele, quero conhecer. O Cláudio era assim, assado, não tinha pavio, se estourava à toa, fazia, acontecia, olha só como é que ele está agora. Como é que está bonzinho, quietinho. Se a gente não se melhorar, não mostrar que eu estou me melhorando, não ter vontade de se melhorar, a gente não vai conseguir disseminar a doutrina de Jesus. A gente não vai conseguir disseminar a doutrina espírita. Pois que é a pura doutrina de Jesus, é a pura boa nova. É o Evangelho redivido. Estamos aqui para reaprender. Ela veio para nos reensinar e nos dizer mais coisas. Porque chegamos a uma capacidade mental que podemos absorver essas coisas. Mas não temos mais, como diz os Espíritos, no Livro dos Espíritos. Nós ainda não temos condições de compreender. Fica por aí, Kardec. Tá bom assim. Quando vocês tiverem condições, a gente vai falar mais. A gente vai puxar mais um pouquinho o véu. Meus irmãos, obrigado. Espero esteja correspondido a casa. Agradeço muito no momento. E sigamos devagar e sempre. Que assim seja, graças a Deus.